Bem, pessoal, esse remédio é de doido, é maluco? Assim, essa pergunta eu recebo muitas vezes aqui na internet, recebo também no consultório, e para vocês entenderem como isso prejudica, às vezes, o cuidado médico, né? E como a cabeça da gente médico funciona para isso, né? Vamos lá. Tudo que a gente usa de substância externa, ela foi desenvolvida, foi pesquisada para uma série de transtornos, né? Existem alguns transtornos que são transtornos de ordem psiquiátricas que normalmente as pessoas têm muito preconceito com essas doenças, né? A esquizofrenia sofre muito preconceito, né? O transtorno bipolar, os transtornos relacionados à depressão, à ansiedade, né? Os remédios tarja preta, e na cabeça de todo mundo ele não quer ser carimbado como tendo um problema que leva à loucura, ou que ele ser maluco, ou que ele tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. Na cabeça da gente médico, o que que acontece? As drogas, elas são usadas para múltiplos fatores. Não existe doença pior, doença melhor, doença que merece ter algum tipo de preconceito, não. As doenças de saúde mental, muitas delas são tratadas com medicação que são usadas para amplo espectro de doenças. Por exemplo, tem pacientes com bipolaridade que usam remédio para convulsão. E às vezes o paciente bota no Google, ele assusta. Poxa, Júlio me deu um remédio que é para alguém que está com problema psiquiátrico, eu não estou com problema psiquiátrico, né? Existem remédios que são usados para dor crônica, que são remédios para convulsão. Remédio para dor crônica, que são remédios que podem ser usados também com antidepressivo. Então perceba como é complexo quando você, paciente, tenta colocar o remédio em caixinhas. Esse é o remédio para a depressão, esse é o remédio da saúde mental, esse é o remédio do neurologista. Não existe isso. Existem medicações que elas têm um funcionamento dela e que muitas vezes as doenças de ordens diferentes podem melhorar com a determinada medicação. Para vocês terem ideia, existem muitas drogas que elas começam com uma coisa e depois começam a ser usadas por outras, e aquela investigação, o motivo inicial dela, a gente nem usa tanto. O topiramato, por exemplo, é muito usado para enxaqueca, começou com anticonvulsivante, né? Remédios que são usados hoje para emagrecer, aquelas canetinhas, começaram como remédio de diabetes, né? Pode ser usado também para diabetes, né? Mas hoje ele é usado em grande quantidade de pessoas que querem emagrecer, muitas que nem têm problema de diabetes, mas foi comprovado que funciona também. Remédios para dor crônica, muitos deles começaram com antidepressivo, e hoje a gente usa mais para dor crônica porque surgiram antidepressivos melhores, né? Então, tente ou evite colocar remédio em caixinhas e pare de ter preconceito com classes ou subtipos de remédio, tipos de doença. As doenças, elas existem, elas têm os sinais e sintomas delas, têm o funcionamento dela e ninguém tem culpa pela existência dela, muito menos o paciente. Então, se você conhece alguém que tem esquizofrenia, se você conhece alguém que tem um transtorno bipolar, se você conhece alguém que tem qualquer uma dessas doenças que tem um estigma muito grande, né? As pessoas popularmente ficam dizendo, ah, fulano tá louco, ficou falando nada com nada. Normalmente essas doenças, né, elas surgem, o paciente pode ter uma crise, ter um surto psicótico, isso aqui, e na maioria das vezes ela vai voltar à normalidade e vai seguir a vida dela, tá bom? E os transtornos de ansiedade e depressão são super comuns, então a gente tem que parar urgentemente com isso, porque a cada 10 pessoas uma vai ter transtorno de ansiedade, é muita gente, né? Depressão também, 5% da população tem. Ansiedade 10%. Então são doenças que rotineiramente você vai ter mãe, parente, filho, esposa, vai acontecer, não tem jeito, né? Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu tento fazer vídeo explicando melhor para vocês esses temas que são meio polêmicos, termos meio leigos que às vezes prejudicam muita gente. Espero que tenha ajudado. Abraço.